bem, nessa segunda aula sobre rotação, momento de inércia e energia, nós vamos considerar agora um sistema de partículas. Então eu vou pegar mais do que uma partícula, eu tenho uma partícula, ela está presa a uma outra partícula, que está presa a uma outra partícula, elas estão de alguma maneira fixas, uma com relação a outras, e elas rodam ao redor de um eixo, que é o chamado eixo de rotação. Cada uma tem um certo raio, essa é a partícula 1, tem um raio 1, essa é a partícula 2, tem um raio 2, essa é a partícula 3, tem um raio 3, tem uma massa 3, e todas rodam com o mesmo ômega. E nós havíamos mostrado que a energia cinética de uma única partícula girando ao redor de um eixo era mr² vezes ω². Agora nós temos várias partículas, então nós temos que somar todas. Então a energia cinética, nesse caso, ela vai ser igual a meio da soma dos mi's vezes o ri² ω². Então, nesse caso, tendo aí as partículas uma determinada distribuição fixa ao redor, está todas rodando, né? Cada uma está rodando e elas estão fixas entre si. Então, essa grandeza aqui caracteriza o momento de inércia da distribuição. Então, quando eu tenho uma distribuição discreta de partículas fixas entre si, o momento de inércia dessa constituição de partículas, ele é exatamente a soma de todas as partículas que estão ali, né? Porque isso aqui era para cada uma, se eu somar de todas, isso aqui seria para nós um KI, MI-RI. Aí eu somei todas para ter, porque elas têm o mesmo ômega de comum. Então eu defino agora um momento de inércia, que é algo, lembrando, que caracteriza a distribuição de massa ao redor do eixo de rotação para um sistema discreto de partículas. Tá certo? Então, aí a energia de rotação sempre será meio do momento de inércia vezes ω² da distribuição. Sempre. O importante é ver quem é o momento de inércia. E é isso que nós estamos aprendendo a fazer. O momento de inércia, para um sistema discreto de partículas, ele é exatamente a soma, né, dos MI e RI, onde RI é o raio, não é a posição de uma partícula em relação à outra. Ela é exatamente o raio de rotação de cada partícula. Tá certo? Essa é uma situação exatamente para um sistema discreto de partículas. Mas vamos imaginar agora que eu tenho um corpo sólido. Esse corpo sólido, tridimensional ou bidimensional, não importa, ele gira ao redor de um certo eixo, com uma velocidade ω e tem uma massa total m. Ele tem uma distribuição de massa aqui. E como que é então, né, ele gira com ω? Como que é o momento de inércia desse corpo? Bem, para fazer o momento de inércia desse corpo, a gente vai e pega o corpo, um corpo com uma forma definida, não é? Ele tem uma composição de massas. Então, cada pequena porção, que eu vou chamar de ΔM de massa, localizada em uma posição diferente, ele, somando tudo isso, eu formo o corpo todo. Então, a minha massa MI do cálculo anterior, agora vai ser um dm, porque a soma de muitos dm's aqui, pequenas porções infinitesimais, forma o corpo todo. Tá certo? Só que eu tenho infinitas delas, né? dm é uma grandeza infinitesimal. Então, nesse caso, a energia cinética ou o momento de inércia, obviamente, eu tenho que pegar, seria a soma em todo o corpo de todos os dm's e sua posição relativa r². Só que como eu tenho muitos, infinitos dm's, isso aqui na verdade vira uma integral. Então, uma integral em todo o corpo e r² dm. Cada pequena porção dm que tem um raio de rotação com relação ao eixo de rotação.
tá certo? R, somando tudo, eu tenho o momento de inércia. Então, o momento de inércia de um corpo rígido, ele nada mais é do que a integral, tá certo? Em todo o corpo, que tem que envolver toda a massa, de R quadrado dm. E dm, obviamente, nós sabemos que a integral de dm é a massa total do corpo, em todo o corpo. Porque esse corpo, afinal, tem uma determinada massa total que nós trabalhamos com ela. Então, esse é o momento de inércia de um corpo que a gente chama de um corpo sólido, né? Ou de um corpo de uma distribuição contínua de massa. Contínua porque não tem um bloco aqui, um bloco ali, né? Não são pontos discretos, eles são uma massa contínua compondo todo o corpo. Muito bem, com esse conceito agora, nós podemos determinar qual é o momento de inércia de vários corpos que nós vamos utilizar nos nossos exemplos. Então eu vou começar como um exemplo aqui, uma barra. Então eu vou pegar uma barra, um exemplo. Eu tenho uma barra que tem um tamanho L e uma massa M. E ela roda ao redor do seu extremo. Esse é o eixo de rotação. Roda ao redor do extremo. Qual é o momento de inércia dessa barra? Muito bem, é fácil. Você pega um elemento de massa de valor dm aqui. Quem que é o dm? O dm ele tem que ter associado a uma dimensão infinitesimal. Então eu vou dizer que esse dm, que agora é relevante onde ele está localizado a uma posição x. E ele tem uma dimensão que eu vou chamar de dx, infinitesimal. dm, obviamente, é m sobre L, que é a densidade linear de massa, né? Quanto de massa eu tenho por unidade de comprimento, vezes o comprimento dessa porção, que é dx. Então, sempre será feito assim para calcular o momento de inércia. Sempre determinar quem é o infinitesimal de massa. Porque agora eu tenho infinitesimal de massa, ele está localizado a uma distância x do eixo de rotação, portanto, o momento de inércia nada mais é do que a integral em todo o corpo. E em todo o corpo significa fazer x variar de 0 a L, de x quadrado, que é a posição, dm, que é o infinitesimal, tá certo? Que nada mais é do que a integral de 0 a L de m sobre L x quadrado dx. O m sobre L é uma constante, portanto, o momento de inércia de uma barra que está rodando, tendo uma das suas extremidades fixas, é, na verdade, ml, a integral m sobre L, vezes a integral de x quadrado dx, é 1/3 de x ao cubo, portanto, é 1/3 de L ao cubo, né? Aplicando os limites. E aqui, então, fica L quadrado. Portanto, é igual a o momento de inércia dessa barra, com relação à extremidade, é 1/3 de ml quadrado. Esse é o momento de inércia de uma barra rodando. Isso aqui é importante? É, porque nós veremos pêndulos, por exemplo, que você tem uma barra e ele fica preso, né, na extremidade e fica oscilando. Portanto, ele roda ao redor do extremo. E muitas outras situações que nós vamos aprender e que teremos que usar o momento de inércia de uma barra. Esse não é, claro, o único exemplo, mas é um exemplo bom para se saber e ter aí marcado. Um outro exemplo interessante é um anel de massa, né? Eu tenho um anel, esse anel tem massa m e raio r. E eu vou calcular qual é o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro do anel. Como que eu faço isso? Mesma coisa, eu tenho que escolher um dm sempre. O meu dm aqui, posso expressar esse dm de várias formas. Uma delas é imaginar que eu tenho um pequeno ângulo, o raio é r, e eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar de dθ. É um elemento infinitesimal de ângulo. Portanto, a dimensão aqui do meu elemento de massa é um dl, que é igual a r dθ.
E por unidade de comprimento desse arco, eu tenho uma densidade, né? Então, quem que é o dm? O dm seria igual à densidade de massa, que nada mais é do que a massa do anel, dividido pelo comprimento total dele, que é 2π vezes r. Essa é a densidade linear de massa, vezes o dl, que é o r de θ. Então, eu construí dessa maneira o meu elemento infinitesimal de massa. Agora, toda a massa no anel está a uma distância r do centro de rotação, do eixo de rotação, né? O anel. Portanto, o momento de inércia, nesse caso, ele é igual à integral em todo o corpo, portanto, é de 0 a 2π. Quando eu fizer esse θ variar de 0 a 2π, imagina um θ aqui, ó. Esse aqui que eu peguei é o dθ. Mas existe um θ aqui, que vai variar de 0 a 2π. Né? Embora vezes o r quadrado, que é fixo, vezes o dm. E o dm é m sobre 2πr, r dθ. E isso vai dar exatamente o momento de inércia de um anel. Né? Se você olhar, a integral do dθ vai dar 2π, o r aqui corta, então fica mr quadrado. Que devia ser, né? Porque toda porção de massa está a uma distância r do eixo de rotação. Quando eu somar tudo, dá a massa total. Esse é o momento de inércia para um anel. Tá certo? Muito bem. Se esse anel estiver rodando com ômega, a energia vai ser simplesmente meio desse momento de inércia vezes ômega quadrado. Tá certo? Agora nós estamos calculando os momentos de inércia, para ensinar você a calcular o momento de inércia. Muito bem, então esse é um anel. Vamos pegar mais um exemplo. Um exemplo interessante que nós temos é um cilindro. Tá certo? A massa está distribuída. Não precisa, você pode fazer um cilindro maciço também. Vamos começar com um cilindro oco, que tem um raio R, que tem um comprimento L e uma massa M. É um tubo. Tem um tubo de água e tal. E ele está rodando ao redor. Aqui eu vou ter que mostrar aqui em vermelho para a gente entender que o eixo de rotação é o eixo que passa aqui no eixo do próprio cilindro. Muito bem. Como que eu faço aqui? Bom, eu tenho que somar todos os elementos. Aqui é fácil demais, né? Porque eu imagino aqui um elementozinho localizado a uma distância x do extremo e com uma espessura dx. Eu tenho uma massa dm que é igual a m sobre L vezes dx. Isso é um fato. E o momento de inércia desse indivíduo aqui, di, é a massa m sobre L dx vezes r quadrado, porque nós já calculamos de um anel com relação ao seu centro. Entendeu? Então agora eu calculo, olha, veja, eu calculo um elemento de momento de inércia. E quando eu integro tudo isso, a integral em todo o corpo de di me dá o momento de inércia total, que é m sobre L, r quadrado, integral de dx, que dá também mr quadrado. Tá certo? Porque, claro, toda massa, qualquer porção de massa aqui, está a uma distância r da sua rotação. Então, a hora que você soma tudo, dá massa r quadrado. Tá certo? Fiz de uma forma um pouco diferente, para a gente ir lembrando que é possível fazer isso de várias formas diferentes. Vamos fazer mais um exemplo. Imaginar uma casca esférica. E vamos calcular o momento de inércia em relação a um eixo de rotação que passa pelo seu centro. Então nós vamos imaginar aqui uma esfera. Essa está longe de ser perfeita, mas... E vamos imaginar um eixo de rotação passando pelo seu centro. Tá certo? Então é uma esfera, é uma casca esfera. Ela tem uma massa m, tá certo? Ela tem uma
um raio R e tem uma espessura aqui pequena comparada com o raio. Então a espessura aqui acaba não sendo importante porque é uma espessura pequena. Muito bem, e ela roda ao redor desse eixo e nós queremos saber o momento de inércia. Então aqui é uma casca esférica. Tá certo? Então como que nós vamos calcular isso? Bom, existem várias formas de calcular. Uma é imaginar um centro aqui, um elemento de massa na superfície que tem um dm, tá certo? E esse dm você soma, que esse dm vai estar, né, na verdade, a uma certa distância do eixo e você vai somando todos os dm's, porque agora vai variar a posição com relação ao eixo de rotação. Mas nós podemos imaginar uma situação mais simples, que é você fazer o seguinte: você imagina essa esfera como sendo composta de anéis. Então vamos imaginar um anel aqui, né? Esse anel vai aqui, ele dá a volta lá do outro lado, tá certo? E esse anel, ele está a um certo ângulo θ. Então eu tenho que criar aqui um certo ângulo com relação a um eixo que eu vou passar aqui na horizontal. Então é um anel localizado a um ângulo θ. Claro que o maior anel vai estar em θ igual a 0, o menor anel vai estar em θ igual a π ou menos π, você que sabe. E esse anel, ele tem um certo raio. E o raio do anel, tá certo? Se eu pegar o raio do anel aqui, ó, ele tem um valor que é R vezes cosseno de θ, certo? R cosseno de θ. Porque θ agora está sendo medido a partir da horizontal. A gente poderia fazer a partir da vertical, mas ele está sendo feito a partir da horizontal. Tá certo? Então ele mede R cosseno θ, porque aqui é R cosseno θ dá o raio desse anel. E nós já medimos qual é o momento de inércia de um anel, né? Nós medimos que o momento de inércia de um anel, que aqui não é um momento, é uma contribuição ao momento de inércia total da esfera. Então eu vou chamar de DI, uma contribuição, porque na verdade são elementos infinitesimais, eu vou ter infinitos. E eu também tenho que dizer para vocês que esse anel ele está subentendido num ângulo dθ, tá certo? Então o raio tem que variar um dθ para variar o anel. Então isso caracteriza o anel, tá certo? Muito bem. Portanto, o momento de inércia desse anel ele tem uma certa massinha aqui, né? Ele tem um dm esse anel, tá certo? E ele tem uma posição, um raio que é R cosseno θ. Então eu tenho R cosseno θ ao quadrado vezes o dm. E o dm é a massa contida nesse anel aqui, tá certo? Isso é a contribuição ao momento de inércia em relação a esse eixo desse anel. Pois eu vou somar todos os anéis que compõem a esfera e com isso eu devo ter um momento de inércia total dessa casca esférica rodando. Muito bem, quem que é o dm? Primeira coisa é determinar o dm, né? O dm, ele é, na verdade, a densidade superficial de massa, que é um m dividido por 4πr ao quadrado, que é a área da esfera. Então aqui eu tenho quanto eu tenho de massa por unidade de área, vezes a área do anel. A área do anel é 2π vezes o raio, vezes a espessura dele, que é R dθ. Então eu tenho vezes 2π vezes o raio do anel, que é R cosseno de θ, vezes a espessura do anel, que é R dθ. Você vê, parece uma expressão complicada, mas não é, porque eu montei um elemento agora de momento de inércia, que é uma forma de calcular momento de inércia de elementos sólidos, como é o caso da casca esférica. Então esse é o dm, que eu vou simplificar um pouco. Então aqui eu posso cortar esses R's, eu posso cortar o 2π, então aqui vai dar 2. Então eu tenho um dm que é igual a m sobre 2 cosseno de θ dθ, né? Se eu não errei nenhuma conta, é isso aqui. Esse é o dm. É a densidade superficial vezes a área do anel. A área do anel
é 2πr, que é o comprimento do anel, vezes a sua espessura, que é r de θ. Tá certo? Que é o comprimento de arco aqui, tá certo? E o comprimento de arco é o ângulo vezes o raio. Muito bem, então aparentemente eu tenho aqui o valor do dm. Portanto, o di ele é igual a r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes o dm. E o dm é exatamente m sobre 2 vezes cosseno de θ dθ. Então eu tenho di, que é igual a m sobre 2, vezes r ao quadrado, que é uma constante, vezes a integral de θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, cosseno ao cubo de θ dθ. E aí você tem que fazer essa integral, e fazendo a integral adequadamente, isso vai dar 2/3 de mr ao quadrado. Tá certo? E você verifica a conta aí para a gente poder ter. Então, esse é o momento de inércia. Desculpa, esse é o I, né? Que é a integral. O I é a integral de DI. Tá certo? Então, a integral de DI, que é a soma de todas as contribuições de momento de inércia, me dá o I total, que eu fiz a integral e deu esse valor. Então, esse é o momento de inércia para essa casca esférica. Na verdade, tem muitos exemplos que a gente pode fazer. E as principais figuras que nós vamos lidar no nosso curso de rotação é esfera, é disco, é cilindro, é barra. E você pode achar uma tabela enorme de momentos de inércia em relação a diferentes eixos de rotação em qualquer livro e na internet. Então seria bom você ter essa tabela, que tem disponível em qualquer lugar. Basta você entrar em momento de inércia de rotação sólidos mais comuns. Você vai encontrar exatamente uma tabela. Inclusive no nosso livro tem aí uma tabela dos principais momentos de inércia. Mas você já sabe como calcular, você já tem os principais elementos para calcular de qualquer sólido que possa aparecer. Então, quando você não lembra, faça a soma, faça a integral, resolva o problema, calcule qual é. Lembre-se que nós vimos duas formas de calcular. Ou você tem um elemento dm, as formas de você calcular o momento de inércia eu parto de um dm, né? Então o momento de inércia sempre é a integral de r ao quadrado dm em todo o sólido, em todo o corpo. Tá certo? E para fazer isso, ou eu faço direto com dm, ou eu, na verdade, calculo. Isso aqui é um DI, na verdade, mas o DI não necessariamente é de uma massa pontual. Pode ser de um elemento que você reconhece o momento de inércia e sabendo que somando todos os momentos de inércia, você acaba tendo uma forma de você concluir com o momento de inércia total. Então, essas são as formas de você calcular. Muito bem. Agora vamos fazer alguns exemplos na próxima aula sobre compondo tudo isso e como que a gente lida com os problemas envolvendo variáveis cinéticas e energia, que são as coisas que nós aprendemos até agora em rotação. Até lá!